Igor 3K foi lá no programa do Tabet e disse várias coisas do Monark e parece que o Monark não gostou nada. Então, vamos entender aqui melhor aqui o que que aconteceu, tá? Vou fazer esse react. Você que acabou de chegar aí já vai deixando o seu like, me ajude a monetizar esse canal, beleza? E vamos entender então o que que aconteceu aqui, beleza? Então, bora lá. Pergunta, e entenda, minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O monarca é burro? Ô, louco! Não era uma questão meramente ofensiva, mas sendo, né? O Monark é burro? Rapaz, o que o Monark fez pro Tabet, hein? Caraca, bicho. Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele. Essa é uma pergunta direta. É O bem monarca é direto. burro. E o Igor respondeu bem direto, né? Ele é burro, sim. Ele é burro. Ele é burro. Tá? Bom, o Igor 3K, não sei, eles eram muito amigos, né? E agora, né, com essa resposta dele assim, parece que a coisa não tá muito bem entre eles, não, né? Enfim, né? Eu acho que o monarca enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. Uhum. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o monarca, não sou próximo. Falar que o cara é racista, raças, aí já é complicado já, hein, meu? O cara ele tem uma forma meio paralela, assim, de ver as coisas. Ele acredita numa liberdade, né, totalmente, né, sem limites, né? E aí ele simplesmente quis pagar o preço, né? E tá aí na situação que tá, né? Mas ele não é, não. Não acho que ele seja, não. Dele nem nada, tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim: olha, ele não me parece ser um cara. Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei: ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido. Nossa, calma aí, né? Calma aí, calma aí. Ô, louco. Ai, ai. Sei lá, eu não acho que ele iria querer mesmo, de fato, não sei. Ele realmente, eu acho que ele não seja a favor de um partido bigodista, né? Eu acho que não, né? Mas ele acredita que de repente a lei deveria permitir, né? Foi isso que eu entendi. Tá? Agora, entre isso e colocar o cara como sendo um apoiador, é que eu acho desonesto. Tá? Sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta, já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? O Monark, vamos lá, né? O Monark tem todos os defeitos dele, mas ele é um visionário, né? O cara, ele é meio tresloucado assim, mas visionário ele é, né? Então, assim, se não houvesse essa parceria entre o Igor 3K e o Monark, o que será que o Igor estaria fazendo, né, da vida? Não sei, né? Talvez estaria bem jogando, acho que videogame, né, que ele fazia, né?
Mas não teria esse programa de relevância alta, né? Esse podcast de relevância, né? Que é o Flow, né? É louco. Por que que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer uma. Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia fazer. Vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, mas vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos, sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho. O Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e nunca ia fazer, e eu queria fazer. Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive eu precisava fazer alguma parada, e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast. Tinha terminado, que parceria foda, né, mano? Essa parceria entre o Igor e o Monark é uma coisa assim que vai ficar pra história, vai ficar pra história. Uma dupla assim, genial, assim. Eles foram geniais, assim, quando começaram essa cultura do podcast aqui, foi eles, né, que chegaram aqui quando era tudo mato, né? Então, assim, acho que pra sempre vai ficar isso na memória, assim, de todo mundo como uma das duplas mais geniais, assim, desse meio, né? Vamos dizer assim, né? Por mais que os caras não é estudado nem nada, mas, porra, os caras chegaram muito longe, né? Parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo assim, foi em 2018, alguma coisa assim. Teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem. Sabe qual é? Então aí ele mandou uma assim: não acho que o Estado deveria proibir fogo de artifício com barulho. Aí Nossa. tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou. Nossa. Não, acabou. O final da história o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Porra, Monark. Deixa os bichinhos, coitados. Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, se eu falo A e o cara entende D, porra, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara, Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo, talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça, em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo se degladiar. Eu sou mais louco do que vocês. Essa frase é. Eu sou muito mais louco do que todos vocês. Nossa, ele parecia até um vilão assim de filme. Por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando chega quando a gente chega na relevância, a gente já estava junto. E não é que ele era burro. Ele tinha ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, eu quero mesmo é que as pessoas pensem no que eu, sei lá, nas possibilidades disso aqui que eu tô falando, tá ligado? E aí isso vai virando um alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, porra, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A Do jeito que acabou. vaidade é o meu pecado favorito. E aí, então. Então, será que foi pura vaidade do Sr. Monark? Quer dizer, ele não é um revolucionário, ele é simplesmente um cara egocêntrico que não queria jogar o jogo mesmo e pronto, e acabou? E é o que eu tô dizendo, assim, eu acho que ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas.
Sabe qual é? Ele, sei lá. Outro dia eu vi ele conversando com um cara, faz um tempo, na verdade, né? Que agora ele não pode mais ter rede social, falando com um cara sobre Ratanabá. Eu fiquei, caralho, que viagem. Vocês têm contato? Mantém contato hoje em dia? Tem Vocês um se tempo falam? que a gente não se fala. Tem um tempo que a gente não se fala. Um tempo quanto? Cara, hoje que eu falei com o Monark deve ter sido vai, um pouco depois do meio do ano passado, num Discord, alguma coisa assim. Nossa, eu não troco mais ideia, né, cara? Já era, né? A amizade morreu, né? Mas ainda assim, cara, é uma das duplas mais incríveis, assim, da história da internet brasileira, assim, é esses dois aí, cara. Esses dois, com certeza. Entendi. É bastante tempo. É bastante tempo. É isso aí, rapaziada. É o React de hoje. O que vocês acharam? Se inscreva no meu canal, deixe seu like e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Valeu!